pela sua recepção. E a gratidão nessa noite é enorme poder estar aqui nessa noite. Estava tão ansioso que até para dormir foi difícil. A ansiedade de cumprir o compromisso. Tenho certeza que hoje já estava na agenda de Deus há muito tempo. Deus que é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Missionário Aguinaldo, pastor Aguinaldo, apóstolo, nosso amigo, me ajudou muito, irmãos. Comecei a pregação do Evangelho, menor de idade. Pastor Aguinaldo foi meu líder de mocidade. E muitas vezes ele conversou, aconselhou, incentivou. Tem um fato que ele talvez não lembra, e hoje eu passei um dia com ele e não comentei para comentar aqui. Que um momento que eu estava bem desanimado, ele com muita delicadeza imprimiu a foto do conjunto dos jovens. Eu estava nessa foto e tá lembrado, né? E ali ele fez tipo como se fosse um diploma, e ali ele deu para cada componente assinar, e ali ele colocou dentro de um envelope no meu aniversário e me entregou. Talvez um gesto pequeno, que ele poderia pensar que era pequeno, foi talvez naquele dia que eu precisava uma mola propulsora para me empurrar para frente. E hoje eu estou aqui, né? Os pequenos gestos. Tem uma frase que eu gosto muito de Isaac Newton, que diz o seguinte: se eu enxerguei mais longe, foi porque eu andei nos ombros de gigantes. Gigantes me carregaram, né? Então, se eu enxerguei mais longe, se eu fui mais longe, se eu fui mais além, é porque Deus preparou gigantes, como o pastor Aguinaldo na minha caminhada. Deus abençoe sua vida. Meus queridos, eu quero ler com os amados irmãos dois textos. Um no Evangelho de Mateus capítulo 2. Eu não sei o costume, se você quiser ficar de pé. Se não puder, pode ficar sentado. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 2, o verso 6. E depois nós vamos ler um texto do Evangelho de João capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram aí, prometo que eu não vou enfadar os irmãos. A palavra do Senhor, ela não é pelo muito falar, né? Vou falar só o que o Espírito Santo mandar. Não trouxe nem esboço, irmãos. E olha que eu sou apegado a esboço, né? Esboço é aqueles rascunhos que o pregador faz. Eu sou bem apegado. Mas Deus ministrou no coração a palavra. Então vamos ser fiel ao que o Espírito Santo quer dizer na casa, né? Ele é o dono da obra, né? O Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 6 diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Agora vamos ler aqui o Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, do versículo 46 ao 51. Glórias a Deus. Vou ler para ganharmos tempo. Diz assim: disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia! Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Pode tomar o vosso assento.
Amados e queridos irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração para essa mensagem nessa noite é: eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. É interessante, irmãos, foram lidos dois textos aqui. O primeiro texto, irmãos, diz acerca do local de nascimento de Jesus. A palavra do Senhor, conforme o texto que nós lemos, vai dizer que Jesus ele nasceu em Belém. É interessante, irmãos, que o povo judeu ele tinha uma expectativa da vinda do Messias. Só que entre os judeus eles especulavam, eles pensavam que Jesus provavelmente viria de uma família tradicional, que Jesus naturalmente viria de uma família abastada. Muito provavelmente ele seria nascido numa grande capital, ao ponto que a palavra do Senhor vai nos mostrar no Antigo Testamento que Deus, por intermédio do profeta Miqueias, profetiza acerca de Belém. E no texto, conforme o evangelista Mateus vai dizer, Belém de forma nenhuma era pequena. Aleluia. Mas, para aquelas pessoas daquela época, de Belém, o Messias provavelmente iria vir. Cidade pequena, cidade que não tinha novidade, cidade que quase nada acontecia. Mas é interessante, irmãos, quando nós vamos observar a palavra Belém, o que ela significa. Ela significa a casa do pão, literalmente isso. E a palavra vai nos dizer no Evangelho, segundo escreveu João, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu só poderia descer na casa do pão. Meu Deus. E é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer que, por decreto do governador, iria se matar todas as crianças recém-nascidas. E isso fez com que José e Maria, instruídos, fossem para o Egito. E depois que passou-se aquele alvoroço, aquela perseguição do governador, que as coisas acalmaram, a palavra do Senhor vai dizer que José e Maria levam Jesus para Nazaré, outra cidade que não tinha importância. Nazaré ficava na região da Galileia. A região da Galileia era um local que havia várias cidades, e muitas dessas cidades com importância, muitas dessas cidades com algum significado. Por exemplo, você vai observar a cidade de Betsaida, da onde vem Filipe, da onde vem Pedro, da onde vem André. Jesus poderia ter nascido em Betsaida ali. Por que era importante essa cidade? Porque ela estava próxima ao lago da Galileia. Ali você teria um ofício da pesca. Os pescadores da época eram os empreendedores. Quem tinha barco tinha posse, quem tinha barco tinha poder aquisitivo, tinha status. Mas Jesus não foi nascer em Betsaida. É interessante que Jesus poderia ter nascido em Caná da Galileia. Caná da Galileia, segundo alguns vão dizer, havia muitas pessoas de posse. Tanto é que você vai observar que um dos primeiros milagres de Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia, um casamento. Casamento chique, casamento fino, mas que mesmo com toda essa fineza, faltou o vinho, e aí Jesus operou o primeiro milagre, transformando água em vinho. Mas Jesus ele não veio de Caná da Galileia. E é interessante que Natanael, que está no texto que nós lemos, ele era de Caná da Galileia. Ele era de Caná da Galileia. Jesus poderia ter vindo de uma cidade chamada Séforis. Essa cidade, irmãos, na época que Jesus iniciou seu ministério, essa cidade estava sendo construída, pavimentada ruas, sendo asfaltada, construída grandes casas. Ali todos os carpinteiros, marceneiros, pedreiros, todos iam trabalhar em Séforis, inclusive de Nazaré, porque Nazaré não tinha emprego. Então muitos iam para Séforis em busca de uma prosperidade, em busca de uma ocupação, em busca de um emprego.
Mas, com tudo isso, Jesus ele foi ser criado em Nazaré. E aqui eu quero abrir um parênteses para você pensar. Eu não sei qual é a ideia que você tem de como Deus trabalha, mas eu quero dizer para você e declarar na sua vida nessa noite que Deus ele trabalha na contramão da lógica humana. Que Deus ele não precisa para te exaltar, para te enriquecer, para te tornar conhecido, que você venha de uma família abastada. Ele não precisa que você esteja numa grande capital. Ele não precisa que você tenha um apadrinhamento. Ele não precisa que você tenha QI. Ele não precisa que você venha estar no lugar onde as coisas acontecem. Porque o Deus a qual eu creio é o Deus que quando Ele esconde, ninguém acha. Mas quando Ele traz à tona o conhecimento, quando Ele solta o nome, ninguém consegue esconder. Porque quando Ele decide exaltar um crente na terra, e Ele dá o decreto, a ordem é cumprida, e o crente é exaltado. Deus ele é grande. Tem uma frase muito celebrada de um presidente, ex-presidente norte-americano, chamado Abraham Lincoln. Gosto muito dessa frase, que diz o seguinte: não importa o ninho, se o ovo for de águia. Pregador, eu não entendi. Se você pegar um ovo de água e você levar lá para um galinheiro e você colocar o ovo da águia, pastor Guilherme, no ninho da galinha, quando nascer, continua sendo águia. E Deus, irmãos, que me trouxe aqui por intermédio do convite do pastor Aguinaldo, mas quando Deus ministrou no meu coração, Ele mandou eu vir aqui nessa noite com uma palavra profética para declarar na vida da igreja que se encontra aqui, o SEMAD, nesse município de Manuel Vitorino. E Ele mandou eu dizer para você que Ele é o Deus dessa cidade, que Ele é o Deus da tua vida, que Ele é o Deus que Ele vai entrar na sua história e Ele vai mudar a sua história. Deus mandou dizer nessa noite, Manuel Vitorino, igreja que se encontra aqui, de maneira nenhuma tu és a menor, porque o meu trono habita neste lugar, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Você serve ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Papai é rei, viu? Deixa eu te falar um negócio. Papai é rei e você é príncipe e princesa, porque papai é rei. Aleluia. E Ele manda eu te dizer nessa noite: eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando. Eu vou mudar a história da sua vida. Aleluia. Não importa o lugar. Aleluia. É forte o mistério nessa noite. Alguém dobrou o joelho e falou: Senhor, aleluia, como pode o Senhor mudar uma história no meio deste lugar? E o Senhor está dizendo aqui nessa noite: aleluia, é neste lugar que eu vou alavancar a sua história. É neste lugar que eu vou mudar a tua sorte. É neste lugar que você será conhecido, diz o Senhor. Aleluia, não arreda teu pé daqui. Aqui é a casa do pão. Aleluia, aqui o Senhor vai fazer realizar. É aqui que Ele vai operar e prosperar. É aqui. Aleluia. Aleluia. O baiano fala: se aveste. Não se aveste não. Não se aveste não. Trabalhando o Senhor com as suas mãos estendidas. Quem impedirá, meu irmão? Quem impedirá? Diga para mim, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Meus irmãos, Deus vai na contramão da lógica. Eu poderia dar muitos exemplos para você. Aleluia, que Deus me traz à memória aqui. Você sabe que nós somos pentecostais. Sim ou não? Sim ou não? O que é ser pentecostal, meu irmão? O Pentecoste começou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo
revelação. Você ouviu do céu um vento impetuoso, um som de um vento impetuoso, um som que encheu toda a casa. E se viu línguas repartidas de fogo sobre a cabeça dos irmãos. E ali se passou a falar em outras línguas. E aqueles que estavam do lado de fora para a celebração da festa que havia na cidade, passavam e diziam: como pode esses judeus falar das maravilhas de Deus em nosso idioma? Mistério, né? Começou lá. Mas de tempos em tempos, irmãos, Deus ele tem que trazer um reavivamento. Por quê? Porque o povo cai no comodismo. Por quê? Porque o povo se afasta da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer, meu irmão, é muito forte isso. A Bíblia vai dizer no texto que escreveu Mateus, no capítulo, aleluia, santo e poderoso Deus, 13, o versículo é o 58, que em Nazaré não fez Jesus muitas maravilhas, por causa da incredulidade. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 58. O Filho de Deus, na sua pátria, na sua cidade, não fez muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Arranca a incredulidade, arranca a pedra da incredulidade. Aleluia, Deus não age com incredulidade. Deus quer fazer, quer operar, quer dar crescimento, e a pessoa está na incredulidade, mas não tem como acontecer. Mas não tem como acontecer. Meu irmão, ou você crê, aleluia, no Deus que abre o mar vermelho, ou vai para casa dormir assistir TV. Aleluia, aqui é para quem crê, aqui é para quem crê, aqui é para quem crê, que Deus continua o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o seu braço é forte e está estendido, por isso a igreja está de pé. E aí eu pensando nesses reavivamentos, irmãos, me faz lembrar um reavivamento que houve na América. O ano era 1906. A história vai dizer que o povo que ali estava esfriou, caiu na incredulidade. Não operava mais milagre, não se falava mais língua estranha, não tinha mais sinais para prodígios maravilha. Alguns diziam assim: cessou. E tem uns por aí, né? Quem fala que cessou? Aqui no nosso meio não cessou nada. Deus continua operando milagre. E aí eu olho e Deus levanta um homem chamado William Seymour. William Seymour. Irmãos, havia muitos candidatos naquela época. Havia muitos doutores, havia muitos teólogos, havia muitos homens ricos na igreja da América. E quem era William Seymour? William Seymour, irmãos, a história vai dizer que era filho de 2 escravos. A história vai dizer que ainda muito jovem, ele teve varíola, e como não foi vacinado, ficou caolho. A história vai dizer que ele não era muito inteligente, o melhor emprego que ele arrumou era de porteiro. A história vai dizer que ele se converteu na igreja batista, mas os batistas não quiseram separar o parobreiro por ele ser da cor negra. A história vai dizer, irmãos, que ele se matriculou num curso de teologia porque queimava a chama dentro dele. Mas no curso de teologia, pastor Aguinaldo, ele tinha que ficar com a cadeira no corredor, porque dentro da sala de aula só ficavam os brancos para estudar teologia. Mas a história vai dizer, meu irmão, que o Espírito Santo falou para ele: olha, é aqui que você vai começar uma obra. E era um prédio abandonado que havia sido um dia uma igreja metodista. E ali ele sozinho, negro, caolho, pobre, sem contatos, começou uma obra naquela casa, naquele lugar. Mas a história vai dizer, meus irmãos, que aquela rua chamada Rua Azusa Street, em Los Angeles, ficaria marcada nos anais da história para nunca mais ser esquecida. Porque a história vai dizer que o Espírito Santo era tão forte naquele lugar que quando as pessoas chegavam na esquina da igreja, elas caíam cheias do poder de Deus. Deus está falando nessa noite: eu não estou preocupado se você tem teologia, eu não estou preocupado com o seu saldo bancário, eu não estou preocupado
Se você crê, é a glória de Deus. Ajude com a raça. Adorei. Ele está na casa nessa noite. Aleluia. Eu sinto a glória dele aqui nessa noite. Aleluia. Deus tem um projeto na sua vida. Você não saiu da tua casa por iniciativa própria, mas o Espírito Santo te trouxe aqui. E ele me usa para dizer: diga a Pedro que eu tenho um projeto na vida dele. Depende de você tomar a iniciativa. Se você se enquadrar no projeto de Deus, Deus tem grandes coisas para realizar por ele. Diz o Senhor. Deus ouve a oração, viu? Sobre raça. Deus ouve. Aleluia. Aqui no texto, meus irmãos. Aleluia. E aí Filipe encontrou com Natanael. Porra, mas esse texto é lindo. E aí Filipe, aleluia, fica imaginando aqueles dois amigos, eles se encontram e começam a bater um papo. Eram amigos. Aleluia, como eu e o pastor Aguinaldo. E agora Filipe fala: olha, Natanael, o negócio é o seguinte: aquele que era de vir, o Messias, que foi profetizado por Moisés, ele veio. E a conversa ela vai caminhando. E de repente Filipe fala: olha, é de Nazaré, é nazareno. E aí no versículo 46, Natanael, cheio de preconceito, ele vai dizer: pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode vir coisa boa? As pessoas não fazem assim com a gente. De onde que você é? Qual é a tua história? Quem é a tua família? E às vezes a pessoa entristece, né? Deus está te falando assim: tem coisa boa aí. Tem coisa boa dentro de você. Tem coisa boa aí. O que eu te dei é para você. É como a digital do dedo. Eu não dei para outro, eu dei para você. Aleluia. Mas o que eu acho tremendo, irmãos, aleluia, a resposta que ele dá, eu acho muito forte. Ele fala assim: vem e vê. Aleluia. Pastor Aguinaldo, vai chegar uma hora, aleluia, que a fama vai crescer tanto, aleluia, que as pessoas vão falar naquele lugar. Aí você vai orientar os irmãos aqui a dizer: vem ver. Vem ver. O que Deus está fazendo, o que Deus continuará fazendo e o que Deus irá realizar, porque dele é o sim e dele é o amém. Irmão, quando ele fala vem ver, ele está falando: experimenta. Até a propaganda do comercial, né? De um tal aí, de um tal refri, né? Fala: experimenta. É isso que ele está falando: olha, você está julgando muito, experimenta. Aleluia. Meu Deus. Ou aqui acendeu alguma coisa na Natanael, uma fagulha. Acendeu alguma coisa, ele falou: então bora lá, vamos lá. Oh, aleluia. Quando ele encontra com Jesus, Jesus fala: olha, Natanael, você é um israelita que não tem falsidade. Natanael toma um susto, né? E aqui eu abro um parêntese, viu? Jesus declarou, testemunhou, deu depoimento que aquele moço era um homem sem falsidade. Aleluia! Olha isso para você refletir nessa noite. Jesus, na casa, quando ele olha na casa, ele sabe quem é verdadeiro e quem é falso. Ele sabe. Você pode falar como crente, vestir como crente, andar como crente, mas o Nazareno está dizendo nessa noite, nesse lugar, que quando ele olha, ele fala: esse é verdadeiro, esse é falso. Esse é verdadeiro, esse é falso. Esse é falso e fica assim. Ele conhece. Aleluia. Oh, aleluia. Ele conhece. Eu fico imaginando como Deus trabalha.
Como foi apresentado aqui ontem, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui de São Paulo. E o nosso pastor presidente, José Wellington, tem uma história muito linda, eu fico imaginando. Um homem de uma cidade chamada São Luís do Cururu. Sabe onde é? Eu não sei. Tem que jogar no Google. São Luís do Cururu, no Ceará. E hoje, com 88 anos, é presidente de um dos maiores ministérios do Brasil. Eu nunca imaginou isso, irmão. Irmão, Deus está falando forte sobre isso. Eu não sei qual é o mistério, meu irmão. Mas o Espírito Santo vai esclarecer. Aleluia. Mas Deus está falando forte, viu? Vai sair coisa grande de Manuel Vitorino. Vai sair coisa grande do Senado. Aleluia. Aleluia. Isso aqui chega no ápice do texto. Glórias. Glórias. Aleluia. Eu comecei a mensagem falando que o tema da mensagem é Eu Te Vi. Jesus, aleluias. Agora ele, no versículo 50, aleluia, no versículo 48, né, ele vai dizer: antes que Filipe te chamasse, te vi, estando tu debaixo da figueira. Aleluia. Irmão, tem uma coisa. Alguns estudiosos da Bíblia vai dizer que Natanael, porque a figueira é uma árvore com muitas folhas, dá sombra. Alguns estudiosos vão dizer que Natanael sentava na árvore para estudar a palavra do Senhor. Amém. Eu fico com o seguinte: o que a Bíblia não diz com clareza, eu jamais vou afirmar com certeza. Não dá para saber o que Natanael fazia naquela figueira. Mas eu tenho a liberdade poética de imaginar que não tinha nada com isso. Jesus chegou lá, tive na figueira. Ele vai falar: tá valendo a Bíblia. Era algo muito mais profundo. Porque quando Jesus falou isso para Natanael, mexeu com a estrutura dele, mexeu por dentro dele, ao tal ponto que quando Jesus falou isso, ele falou: mestre, tu és o Filho de Deus. Então digo eu, não o texto, eu, como Wagner, imagino o seguinte, imagino eu na minha cabeça, segundo o Espírito Santo me dá a liberdade de pensar. Natanael estava passando por um momento muito difícil. Natanael estava passando por uma grande aflição na sua vida. E quem sabe naquele dia, naquela hora, Natanael saiu e pensou: preciso respirar porque eu não aguento mais. E ali Natanael caminhou. E ali Natanael ele avistou uma figueira. E eu fico imaginando comigo que Natanael ele sentou naquela figueira e ele começou a falar com Deus. Quem sabe questionar, falar: Senhor, cadê o Messias? Senhor, cadê o ungido de Deus? Senhor, cadê o libertador? Cadê o Salvador? Senhor, quando haverá mudança? E quem sabe ele fez aquela oração. E ele clamou, e ele orou. E naquele momento, nada aconteceu. Não é assim, irmão? Você já passou por isso? Eu já passei. Quando você vai orar e dói no peito, dói, você sente apertado, que dói, não aguento mais, né? E às vezes a gente fala com a nossa boca: não aguento mais. É isso que eu imagino. Na figueira. E aí, quando é forte, Natanael encontra com Jesus. Aleluia. Que ele foi incrédulo, irmão. Ele foi lá só para, quem sabe, por educação, né? Como às vezes alguém vem na igreja por educação, né? Vou lá. Meu amigo me convidou. Dessa. Aí Jesus olhou e eu fiquei imaginando, você entra na minha mente. Ele olhando na bolinha do olho de Natanael e falando assim: Natanael, eu te vi naquela figueira. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Eu tenho uma palavra para você. No momento mais difícil da sua história,
no momento mais doloroso da tua história, Jesus está falando assim: eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Eu estava lá. Eu estava contigo naquela figueira. Aleluia. E você está aqui nessa noite, meu irmão, porque Ele te sustentou. Aleluia. E agora Natanael, ele abre o peito e fala: Senhor, aleluia, Tu és o Rei de Israel. Oh, glória. Coisa linda, né, irmão? Como nós reconhecemos a grandeza de Deus, a majestade de Deus, irmão. Por Ele, para Ele, com Ele são todas as coisas, irmãos. Eu não tenho para te dar, mas Ele tem. Eu não posso fazer, mas Ele pode. Ele faz. Ele faz, Ele é Deus. E aí, meus irmãos, estou caminhando para terminar. Aí Jesus, ele fala: Natanael, porque eu te revelei na revelação, tu creste. Só por isso, por esse pequeno gesto, por esse pequeno ato. Natanael, eu tenho algo para te dizer, Natanael. Coisas maiores tu verás. Irmãos, feche seus olhos um minuto. Presta atenção no que eu vou profetizar na tua vida. Só para quem é espiritual, irmão. Só para quem crê. Aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite: coisas maiores verás. Aleluia. Quem sabe você tem uma experiência com Deus impactante, mas Deus está dizendo nessa noite: coisas maiores tu verás, diz o Senhor. Aleluia. Para quem recebeu, adore Ele. Adore Ele. Adore Ele. Adore, 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 adore. Aleluia. Oh, aleluia. Agora você tem verdade, viu? Jesus está na casa, sim, agora. Nunca te faz, sou que te faz. Calantura, que faz. Abate, vai, te volta, que passou de camarás. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aí no versículo 51, está gostoso, né, irmãos? Glória de Deus, não precisa forçar, né? Aleluia, a gente vai sentir na glória. Aleluia. Glórias. Aleluias. Glórias. E aí o versículo 51, irmãos, Jesus faz referência ao que está registrado em Gênesis capítulo 28, que a Bíblia vai dizer que Jacó pegou uma pedra como travesseiro, deitou, dormiu, teve um sonho. A Bíblia vai dizer, pastor Rinaldo, que neste sonho ele viu uma escada que chegava ao céu, e anjos subiam e anjos desciam. E agora, aleluia, é forte demais. Jesus fala para Natanael, aleluia, e Natanael conhecia o texto. Ele falou: Natanael, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Tem um mistério nesse versículo. Como assim, pregador? Lá em Gênesis capítulo 28, tinha a escada, os anjos subiam e os anjos desciam. Mas Jesus disse a Natanael: Natanael, os anjos vão subir e os anjos vão descer sobre o Filho do Homem. Não entendi, pregador. Jesus estava dizendo: eu sou a escada. Aquele que está em Cristo, meu irmão, a glória sobe, a glória desce, a glória sobe, a glória desce, porque Jesus é a escada. Glórias. Obrigado.
Tem outro aqui. Quero contar um rápido testemunho para a edificação da tua fé. Às vezes, irmãos, nós julgamos segundo a aparência. Sim ou não? Julgamos segundo a aparência. Inclusive o sacerdote Samuel quase se deixou levar pela aparência. E aí Deus falou, não é nenhum desses. E aí trouxeram a Davi e ele ungiu a Davi. E Deus ainda arrependeu. Eu não vejo como o homem vê. Meus irmãos, eu disse ao pastor Aguinaldo, nessas conversas que nós tivemos maravilhosas nesses últimos momentos, que às vezes, irmãos, as pessoas vão lá que a tua medalha é que você conquistou na vida, mas ela não quer ter a tua cicatriz. Você está diante, irmãos, de alguém que foi um projeto de Deus. E por que eu estou falando isso? Para me engrandecer? Não, que eu quero que você entenda que você também é projeto de Deus. Deus usou poderosamente a irmã, que é coluna nessa casa, irmã pioneira, conforme foi dado o testemunho. E a irmã disse acerca que Deus não vê cor de pele e não vê Deus. Deus não vê cor de pele. Deus não vê saldo bancário. Deus não vê diploma na parede. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E eu vejo para a minha vida hoje, irmãos, tudo a qual o Senhor tem me dado. E eu tenho certeza absoluta que é pela graça. Pela graça. Vou te contar, ver se é algo, um projeto que daria certo. Primeiro lugar de tudo, meus pais também são nordestinos. Mamãe de Maceió, bairro chamado Tabuleiro. Papai de Alagoas, povoado chamado Nadia. Deus aprove recolher minha mãe em 2014 e meu pai em 2021. Mas quando eles vieram para São Paulo, para começar, minha mãe foi para a Zona Leste. Em São Paulo, a Zona Leste, o pessoal antigamente chamava de Zona Lost, que falava que era o fim do mundo. Meu pai foi para o centro de São Paulo trabalhar para ter um teto e comida no prato. Com 12 para 13 anos de idade. Mas aprove a Deus fazer eles se encontrarem, né? Mistério. 2 alagoanos se encontrou em São Paulo. Casaram-se. Tiveram seus filhos. Só que é interessante, irmão, quando eu sou o caçula, minha mãe já tinha 45 anos de idade, problema de pressão. O médico falou que ela, se engravidar, seria gravidez de risco. Meu pai falou assim, se engravidar, vai perder na pancada. Homem duro, era durão, machista. Mamãe falou, eu vou pro joelho. Orou a Deus e falou, Senhor, se o Senhor me der, está consagrado para a tua obra. Aleluia. Engravidou, foi contar a notícia. Falou, Jesus, guarda a tua serva. Com medo de apanhar, né? Era bravo. Ficou feliz. Olha o mistério. Ficou alegre. O filho da velhice. Cresci, meus irmãos. Tive 2 acidentes. Um com 7 anos de idade. Fui levado por uma enchente. Era para cair naquele córrego, naquele rio da Rua Tosca que tu conhece. 7 anos de idade, uma mochila escolar. Enroscou debaixo da carcaça de um carro abandonado. Quase morri afogado. Fui resgatado. Socorrido no hospital. Tomei vacina de leptospirose, né? Leptospirose, acho que é isso. Depois tive outra situação. Fui vítima de espancamento. Fiquei com sequela. Fiquei com problema de fome. Falando tudo atrapalhado, trocando R pelo L. E vai na fome, faz fogo. E põe colher, e põe palito, e põe não sei o que, para melhorar a dicção, a fala. E aí eu senti um chamado para a obra, para pregar. E aí eu lembro que comentei, olha, eu quero ser um pregador. Quero ser um pregador, quero ser um pregador. Alguém chegou em mim e falou assim, como é que tu quer ser pregador? Você tem vocação de cebolinha.
Olha, eu senti. Aí eu lembro que eu estava na casa da Maria José, culto de oração, e a mulher era de oração. Deus levantou uma irmã, uma Ivonete, e falou assim: a chamada é de Deus. A chamada é de Deus. Irmão, é muita coisa de lá para cá acontecendo. E hoje eu estou aqui diante de vocês para dizer: não estou fim no projeto de Deus. Não estou fim no chamado de Deus. Ah, mas o fulano falou, o ciclano falou, ninguém acredita. Acredite em si próprio, porque Deus é quem vai mandar o teu ministério, diz o Senhor. Aleluia. Pastor, posso orar, pastor? Eu quero chamar você que é aqui à frente, que você creu na palavra. Ah, mas todo mundo creu? Pode vir todo mundo. Venha só quem crê. Eu vou orar. Qual é o mistério, pregador? Deus vai usar a tua vida para mudar a história da tua família, para mudar a história da tua igreja, para mudar a história dessa igreja, para mudar a história dessa cidade. Aleluia. Porque o Senhor disse na palavra que essa cidade de maneira nenhuma é a menor, porque você está nela. Aleluia. Aleluia, eu não sou de fazer isso, mas você pode repetir comigo. Eu, de maneira nenhuma, sou menor, porque maior é o que está comigo. Repita agora com convicção. Repita aí. Eu, de maneira nenhuma, sou menor, porque maior é o que está comigo. Pastor Aguinaldo, profetizar de olho aberto. Aleluia. Deus está realizando uma grande obra nessa noite. Aleluia. Alguém ainda vai contar o testemunho e vai dizer: foi naquele dia que foi despertado o dom. Aleluia. Fecha os teus olhos aí. Aleluia. Você que tem um projeto, você que tem um sonho, aleluia, Deus está validando aí. Enquanto eu estiver orando, aleluia, pela tua vida, se você sentir de dar glória a Deus, dê glória a Deus, rasga o coração, deixa a lágrima descer. Aleluia, aleluia. Os irmãos do louvor quiserem nos ajudar no louvor, vamos adorar. Eu vou orando, vocês vão adorando, vocês vão orando e adorando, e Deus está trabalhando. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Deus está neste lugar. Santo, 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 santo. Em nome de Jesus, Senhor, vai tocando aí, Senhor, vai confirmando,
Espírito Santo. Glória a Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, fica à vontade. Quem pode sentar aqui? Glória a Deus, aleluia. Deus. Ah, se todos os crentes absorvessem o que foi nesta noite pregado, profetizado. Ah, se todo crente tomasse posse. Se alguém reclamar para mim amanhã na segunda-feira, eu falo assim: você estava no culto ontem. Aleluia. Se alguém reclamar alguma coisa amanhã, irmãos, murmurar de alguma coisa amanhã, eu falo assim: você não estava no culto ontem, né? O pai do nosso amado pastor Wagner, ele tem mais de 70 anos de idade. Quantos anos teve seu pai, meu amado? 60? 84. Quantos anos foi que ele se formou? Com 76 anos. Com 76 anos ele se formou em advogado. Hoje eu vejo um crente com 40 anos dizer: ele é tão velho. O senhor trabalha de pedreiro, né, irmão? O senhor tem 30 anos? O senhor tem 30 anos, 32? Vai fazer 60, glória. E sonha tanto. Hoje eu vejo jovens de 30 anos dizendo: ô pastor, eu vou me aposentar que eu estou velho. 76 anos, diplomado. Hoje eu conversando com o presbítero Wagner, e eu falei: o que eu vou para ele ser advogado também? Glória a Deus. Cadê os advogados? Glória a Deus. Eu vou mexer nos meus estudos, eu vou me informar também. Pronto, eu vou ser advogado, cadê os médicos? Irmão, essa mensagem de hoje, você nem imagina, a minha mente é água, né? Eu vou ser advogado. Irmão, me dá raiva quando eu vejo alguém que pode lutar, mas eu não estou vendo, não aguento mais. Isso é preguiça! E assim, pastor, advogado, eu vou me formar em advocacia. Eu convido você a estar nessa guerra comigo. Não é para condições. Não, pastor, não tem condições. Isso aí é para codorna. Aqui tem águia nessa noite. A partir de eu vou até manter uma conversa contigo. Você é advogado, você vai ajudar. Se Jesus não me recolher 200 anos. Irmã Adriana, você é advogado. Quero fazer um apelo aqui nessa noite. É o meu sonho e eu vou ser, em nome de Jesus. Acabou. A partir de amanhã, eu já vou na internet, já ver os negócios lá. Acabou. Eu não vou ter que ficar esperando, não. Vou cantar tudo e hoje ele pagar já para mim. E eu já vou, já perguntar um monte de coisa. É meu amigo. Eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu dou ouvido, tenho atenção, oro e abraço todo mundo que precisa, mas eu não gosto quando eu vejo gente mole. Vou parar, que alguém falou de mim. Quer ser pregador com florzinha? É pregador. Cadê os espíritos? Pastor. Não. Jesus vai te pegar. Fala com o teu irmão. Jesus vai te pegar. Vai te chacoalhar.
Ele vai dizer que você pode. Porque Ele está contigo. Pronto. Eu quero perguntar nessa noite, fazer uma pergunta para quem tem coragem. Quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem não é evangélico e quer tomar uma atitude hoje, receber uma oração, cadê você? Levanta a mão. Não vou insistir não. Cadê a primeira pessoa? Tivemos uma ontem, nosso irmão Nil ontem disse assim, hoje eu quero ver. Cadê a segunda pessoa? Está aí? Levanta a mão para nós orar. Não vem depois do culto, pastor. Não é agora. Cadê você? Só fazer uma oração. Cadê a primeira pessoa? Está aí? Ou vai esperar o quê? Coloque ele pé, meus irmãos. E vocês sabem, quando eu falo, principalmente publicamente. Pensa no baiano. Ousado não, ousado. E tem o ousado e o ousado. Já sou engenheiro mesmo, aí eu vou ser agora advogado. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Amanhã é o terceiro dia. Amanhã quem prega é o pastor Sérgio. Venha todo mundo. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta noite. Pai, eu acredito que aqui, Senhor, nesta noite, o Senhor fez coisas grandes. E só os céus revelará. E o andamento da caminhada, nós vamos desfrutando do que aconteceu a partir de hoje na vida de crente. Pai, eu vejo uma esfera espiritual propício para o Senhor trabalhar, crentes sensíveis espiritualmente falando, para absorver e guardar e aplicar o que foi falado. Eu lhe agradeço porque eu sou um dos tais. E eu quero apresentar, Senhor, tua filha. Quero apresentar o teu filho, Senhor. Eu sei que na caminhada, quando alguém fala assim, eu vou fazer isso aqui para a glória de Deus, vai ter muitos que vão dizer, você não tem condições. Mas eu quero ministrar na vida desse crente, nesta vida, que nenhuma palavra contrária negativa seja mais forte do que o desejo de chegar mais longe. Eu abençoo com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Dê uma semana extraordinária em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Amém. Diga comigo, vão dizer para mim, você não tem condições, você não tem postura, mas eu vou dizer assim, eu já estou sabendo dessa ladainha, eu vou cair fora. Está nas suas mãos. Pelo amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As doces comunhão e as consolações do Espírito Santo. Seja com todo o povo de Deus. Todos dizem. Amém. Estão abençoados. Está terminado em nome de Jesus.